Fala galera, tudo bem? A paz a cada um de vocês, né? Para os meus amigos, irmãos de igreja, de fé cristã. Eu desejo a paz. E a todo homem de boa vontade, a paz que vem de Cristo. Eu quero fazer esse vídeo hoje porque vi a grande rejeição que o meu vídeo sobre o programa O Grande Debate teve no YouTube até o momento, né? São cerca de 1.500 visualizações e o maior número é de dislikes ao invés de likes. E eu acho isso bastante interessante, muito sintomático. Por quê? Porque a maioria do público que me segue, né, dos meus amigos, são cristãos, ok? Então, se eles são cristãos, e a esmagadora maioria católicos, eles creem o que a igreja crê, professam o que a igreja professa, e rechaçam o que a igreja rechaça. Muito bem. A minha fala no vídeo sobre o programa O Grande Debate, eu tomei esse programa O Grande Debate como um chamarisco, né, para poder refletir sobre coisas muito mais profundas, foi muito simples. Eu disse para os irmãos que o liberalismo econômico é incoerente com a doutrina católica e o socialismo de cunho marxista é incoerente com a doutrina católica. O liberalismo econômico, porque ele é baseado no individualismo, é a questão dos direitos individuais por sobre o bem comum, né? E nós temos o socialismo de cunho marxista, que é o bem comum esmagando os direitos individuais, que seria um comunismo, né? A igreja rechaça estas duas realidades. Eu estava agora mesmo, né, lendo a encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, chamada Dominum et Vivificantem, onde ele coloca que a oposição entre carne e espírito, descrita por São Paulo, ela também tem repercussões culturais e em pensamento filosófico, em ideologia, em dimensão cultural. E aí o Papa coloca as ideologias materialistas em oposição ao cristianismo, que é a vida no Espírito Santo. E aí nós temos como ideologia materialista, o Papa bate muito no marxismo, muito, porque ele é contrário ao cristianismo, e o Papa bate no liberalismo econômico, né? E aí eu também tomei aqui um documento do Papa Pio XI, bastante interessante, chamado Divinis Redemptoris, né? E eu queria ler algumas coisinhas para vocês. Olha só. Depois que o Papa mostra todo o erro do marxismo e tudo isso, é interessante. O Papa, lá no início desse documento, ele vai dizer que o sucesso do marxismo, na época dele, o sucesso do marxismo se deu por culpa do liberalismo econômico, selvagem, né? Porque sugou de tal modo os direitos das pessoas, e sugou de tal modo a dignidade das pessoas que o discurso marxista se tornou encantador. Entendeu? De igualdade, tudo isso, porque eles estavam tão existindo, né? O homem existia para a economia e não a economia para o homem, de tal modo que o discurso marxista se tornou palatável, né? Então, na verdade, o liberalismo econômico é o principal culpado pelo sucesso do marxismo, ok? Então, você liberal, né?
liberal na economia, saiba que o seu liberalismo é uma das principais causas pelo sucesso do marxismo que você tanto odeia. Tá bom? Olha o que esse documento diz a respeito da ordem econômica social como ideal para a doutrina católica. Sobre a ordem econômica social e sobre a questão operária, já o nosso predecessor de feliz memória, Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, de 15 de maio de 1891, deu normas eficazes, normas que nós adotamos as condições e exigências dos tempos presentes pela nossa encíclica sobre a restauração cristã da ordem social, encíclica 40º ano. Nessa encíclica, insistindo de novo com toda a força na secular doutrina da Igreja acerca da natureza peculiar da propriedade privada, no seu aspecto individual e social, aqui, essa base é importantíssima para a doutrina. A doutrina social da Igreja vai dizer que para cada propriedade privada existe uma hipoteca social. Ok? Existe o caráter social. Vamos lá. Força na secular doutrina da Igreja acerca da natureza peculiar da propriedade privada, no seu aspecto individual e social, assinalamos com toda clareza e precisão os direitos e a dignidade do trabalho humano, as relações do mútuo apoio e auxílio que devem existir entre o capital e o trabalho, e o salário indispensável ao operário e à sua família, que por justiça lhe é devido. Nessa mesma encíclica, mostramos também que a sociedade humana só então poderá ser salva da funestíssima ruína e que é arrastada pelos princípios do liberalismo alheios a toda a moralidade. Liberal na economia e conservador nos costumes. O liberalismo é alheio a toda a moralidade. Pio XI. Quando os preceitos da justiça social e da caridade cristã impregnarem e penetrarem a ordem econômica e a organização civil, o que indubitavelmente não podem conseguir nem a luta de classes, nem os atentados do terror, nem o abuso ilimitado e tirânico do poder do Estado. Advertimos, outros sim, que a verdadeira prosperidade do povo se deve procurar segundo os princípios de um são corporativismo, que reconheça e respeite os vários graus da hierarquia social. Então, toda aquela balela comunacha de de igualitarismo, aqui a igreja está dizendo, isso não é o nosso pensamento, tá? Os vários graus da hierarquia social. E que é igualmente necessário que todas as corporações operárias se organizem em harmônica unidade para poder entender ao bem comum da sociedade. E que, por conseguinte, a função genuína e peculiar do poder público consiste em promover, quanto lhe seja possível, esta harmonia e coordenação de todas as forças sociais. A doutrina da Igreja não vê um Estado alheio à economia, livre mercado. O Estado não põe a mão, não. A doutrina da Igreja diz que o Estado favorece, regula quando necessário. Quando aquilo que está sendo proposto não vai de acordo com a dignidade da pessoa humana, regula sim. Então, existe aqui, entendeu? Umas coisas interessantes para a gente olhar juntos. Hierarquia social e prerrogativas do Estado. Para assegurar essa tranquila harmonia pela colaboração harmônica de todos, a doutrina católica confere aos governantes
tanta dignidade e autoridade quanto é necessária para que eles, com vigilante e previdente solicitude, salvaguardem os direitos divinos e humanos que as Sagradas Escrituras e os padres da Igreja tanto inculcam. Olha que coisa tremenda. E neste passo é necessário observar que erram vergonhosamente os que, sem consideração, atribuem a todos os homens direitos iguais na sociedade civil e asseveram que não existe legítima hierarquia. Sobre este ponto, baste-nos recordar as encíclicas do nosso predecessor Leão XIII, acima mencionadas, especialmente a que trata do poder do Estado, encíclica Diuturnum Illud. E a outra que versa sobre a constituição cristã do Estado, Immortale Dei. Nelas encontram os católicos luminosamente expostos os princípios da razão e da fé, que os tornarão aptos para as premunirem contra os erros e perigos da concepção comunista acerca do Estado, o abuso horrível do poder público ao serviço do terrorismo coletivista, né, são precisamente o contrário do que é conforme a ética natural e a vontade do Criador. Tanto o homem como a sociedade civil têm origem no Criador e foram por ele mutuamente ordenados, um para o outro. Por isso, nenhum dos dois pode furtar-se a cumprir os deveres correlativos, nem recusar ou reduzir os direitos. O próprio Criador regulou essa mútua relação nas suas linhas fundamentais. E é injusta a usurpação que o comunismo se arroga de impor, em lugar da lei divina baseada nos imutáveis princípios da verdade e da caridade, um programa político de partido que promana do capricho humano e ressuma ódio. O que eu acho interessante, o que eu já falei aqui, essa encíclica toda eu quero trazer algumas riquezas daqui, mas é muito claro que a Igreja condena esses dois extremos materialistas. O que condiz com a doutrina da Igreja é uma economia de mercado. Nós temos aqui algumas pistas, né? Então, para nós sabermos, olha só, tá aqui, o que vai tratar, especialmente uma encíclica para entender o poder do Estado, Diuturnum Illud, de 29 de junho de 1881, sobre a Constituição Cristã do Estado, Immortale Dei, 1º de novembro de 1885. Vamos, por gentileza, ler mais magistério e menos bobajada. Entendeu? Eu acho muito estranho que se eu venho num vídeo e simplesmente digo aquilo que é da doutrina social da Igreja para um grupo cuja maioria é cristão e eu encontro uma rejeição absurda. Porque a minha estranheza não é que, tipo, rejeitar o Fernando, beleza. Mas tem muito pouca opinião pessoal ali naquele vídeo. Muito pouca opinião pessoal. O que nós mais vemos é doutrina. Então, meus queridos, a doutrina da Igreja não dá espaço para esse pensamento liberal. E não dá espaço para comunismo. Liberdade e comunidade em harmonia. Um abraço.